Olá, amigos aqui do canal Amaral e Associados. Eu sou o Dr. Rogério Vergueiro, você já me conhece, e eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre representação comercial. Na semana passada nós falávamos sobre situações em que a representada apresenta um pedido de recuperação judicial ou é decretada a sua falência. E eu falei sobre o artigo 44 da Lei 4886 de 1965. Então hoje nós vamos detalhar um pouco mais esse artigo da lei que regula as relações de representação comercial. Pois bem, o primeiro ponto é que o artigo 44, no caput, ou seja, na cabeça, no princípio do artigo, ele diz que os créditos do representante comercial, sejam eles de comissão, comissões vencidas e vincendas, indenizações e outros créditos, eles são equiparados aos créditos trabalhistas. O que isso significa? Significa que, em caso de falência ou recuperação judicial de uma empresa, os créditos trabalhistas, eles têm preferência. Na ordem dos credores, na ordem do quadro de credores, os créditos trabalhistas têm preferência na hora de receber o dinheiro. E nesse caso, as verbas a que o representante comercial tem direito, elas são equiparadas aos créditos trabalhistas. Portanto, esses créditos do representante comercial também têm preferência, Ou seja, ele entra de uma maneira privilegiada, com certa preferência na ordem de credores, e tem preferência na hora de receber os seus créditos. Já o parágrafo único trata das situações em que o representante comercial já tem uma ação de cobrança contra a empresa representada. Ou seja, o representante comercial, ele já tem um título executivo judicial, que é a sentença, ou ele está em vias de obter esse título judicial através de uma ação. Nesses casos, a legislação, mais precisamente o artigo 44, parágrafo único da Lei 4886, diz que se esse título judicial for transitado em julgado após o deferimento da recuperação judicial ou a decretação da falência, esse título não se submete ao juízo da falência ou da recuperação judicial. Então vamos lá, vamos esmiuçar isso. Quando o representante comercial move uma ação contra a empresa representada, ele obtém um título executivo judicial, que é a sentença. O que é o trânsito em julgado? O trânsito em julgado é quando você não pode mais colocar nenhum recurso contra aquela sentença ou contra aquele acórdão, que, em caso de decisão de recursos no tribunal. Quando não cabe mais nenhum recurso da sentença, nós dizemos que aquela decisão está transitada em julgado. Ou seja, não cabe mais nenhum recurso. Aquela é uma decisão definitiva. Ou seja, aquele título judicial se torna uma coisa consolidada, inalterável. Então, se esse trânsito em julgado ocorre após o deferimento da recuperação judicial, isso vai se dar, a execução desse título vai se dar de uma maneira autônoma, ou seja, não está submetido ao juízo da recuperação judicial ou ao juízo da falência. Significa dizer que aquele crédito do representante comercial não está sujeito ao quadro de credores. Ele pode buscar receber aquele crédito de várias maneiras, buscando
tanto o bloqueio de ativos financeiros, como o bloqueio de veículos, de imóveis e tudo mais da empresa representada. Por quê? Porque ele não está submetido ao juízo da recuperação judicial ou da falência. Ele continua fazendo a cobrança dos seus créditos de maneira autônoma. Essa é a grande vantagem, digamos assim, de ter uma decisão judicial, ou seja, um título executivo, que transitou em julgado após o deferimento da recuperação judicial ou da decretação da falência. Ok, meus amigos? Espero ter sido claro. Se não fui, mais adiante voltaremos nesse tema. E não esqueçam, se inscrevam no nosso canal, participem, deixem o seu like, o seu joinha, mandem sugestões, temas, dúvidas, para que a gente continue aqui com esse trabalho, tentando esclarecer as dúvidas dos representantes comerciais. Na próxima semana, mais um tema interessante de representação comercial. Um forte abraço, até lá!